Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre patologias da coluna vertebral, dando continuidade à última aula, e vamos criar uma associação aí com as lesões associadas à medula espinal ou medula raquidiana. Nós conversamos na última aula sobre algumas doenças, como as fraturas de um corpo vertebral. Aqui nessa imagem você pode observar nesta região aqui, o corpo da vértebra está esmagado, destruído. Existem várias maneiras de se fraturar uma vértebra, seja por um trauma direto, uma pancada, ou uma sobrecarga de peso, ou ela vai se fraturando aos poucos, no caso de osteoporose, entre outras doenças ósseas. Tá? O que acontece é que ela vai desestabilizando totalmente a coluna, e isso pode afetar o canal medular. Uma segunda doença que a gente pode colocar aqui como exemplo são as espondilólise, que é a fratura na parte posterior da vértebra, naquela região do arco, onde você tem algumas no pedículo, que é utilizado aquele famoso raio-x que verifica o cão escocês ou cachorrinho de La Chapelle. Aqui nesse caso foi uma fratura mais perto da região da lâmina, mas podia ter feito uma fratura mais próxima aqui aos processos articulares. O que importa aqui é que nesta fratura, dá para observar aqui essa rachadura que não é presente nas outras, é que também pode desestabilizar a coluna e aí chegar a uma lesão de medula. A gente vai ver como que isso acontece. Vou falar de mais uma outra situação. Nós discutimos sobre a espondilólise, que seria o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. A gente consegue observar aqui, lembrando que o canal medular está passando aqui atrás. No escorregamento, o que acontece? Vai ter uma tração aqui desta região do canal medular. Mas existem outras formas de luxações. Existem luxações, espondilolistese é uma forma de luxação, mas existem outras formas de luxação. Qual é o caso de tração, compressão, movimentos de chicote da coluna? Se a gente balançar a cabeça rapidamente de um lado para o outro, esses são movimentos de chicote. Se isso acontecer numa batida de carro ou no atropelamento, pode fazer um avulsionamento de uma vértebra que a outra, e nessa luxação, mesmo que não tenha fratura de vértebra, pode acontecer ruptura aí da medula. Lembrando que a luxação pode acontecer junto com a fratura. Inclusive, a espondilolistese, que é o que nós estamos falando, pode estar acontecendo junto com a espondilólise. Isso é, escorrega por causa da compressão das áreas articulares entre uma vértebra e outra, na parte posterior da coluna, vai acabar também fraturando a parte do arco, muitas vezes na região do pedículo. Tá? Além dessas, a gente pode lembrar que existem algumas lesões congênitas, ou falhas genéticas que acometem a região da coluna e pode gerar algumas doenças que pode afetar a medula. Uma comum, que vocês estão vendo aqui, o processo espinhoso passa daqui, passa aqui, e quando a gente procura este processo espinhoso aqui, ele não está. O que está acontecendo? A parte posterior da vértebra, a região do arco, teve uma má formação congênita. E o que acontece? Desenvolve o que a gente chama de espina bífida ou espinha bífida. A espina bífida é uma má formação da vértebra, a pessoa já nasce com isso, e em alguns casos pode ser imperceptível, pode estar escondido, só que em outros pode ter um buraco aqui, uma abertura, pode ser que saia a meninge, formando a meningocele, uma bolsa, uma estrutura sacular, feita pela meninge saindo para fora, quando você olha para a região posterior do indivíduo, a região lombar, dorsal, dependendo de onde ela esteja, vai ter uma bolsa aí. Ela pode ser também, dentro dessa bolsa, pode conter partes da medula. Isso é, a medula entra desse saco e a gente chama de mielomeningocele. Então veja só, espina bífida pode gerar meningocele ou mielomeningocele. O que acontece na mielomeningocele? Existe uma lesão, uma compressão aí da medula e ela para de funcionar desta região para baixo, tá? Mas essas não são as únicas condições de lesão da coluna. Existem também algumas lesões inflamatórias, tá? Existem inflamações causadas por condições ósseas, osteomielites, condições causadas por inflamação da meninge também, as famosas meningites,
poliomielite, entre outras. A coluna pode estar associada ou não às condições de lesão medular. Nessa primeira imagem dá para ver aqui um processo inflamatório longo, e nessa outra aqui a gente está vendo um outro tipo de condição, que é uma condição neoplásica. Vamos lembrar que a imagem não explica o que está acontecendo. O que explica o que está acontecendo é um conjunto de informações, partes da clínica médica, partes dos exames laboratoriais biomédicos, e é lógico, a área técnica de radiologia também pode estar influenciando para descobrir qual é a origem do problema da pessoa. Nas duas condições, a instabilidade da coluna, tá? No processo inflamatório, além do edema, também pode contaminar ou lesionar a medula. E no caso das lesões neoplásicas, o crescimento de um tumor, mesmo benigno, pode comprimir aqui a medula, ou se ele for maligno, pode inclusive criar raízes e destruir a medula. Vejam, existem outras formas de lesões também da medula. Existe obstruções ou ruptura de vasos sanguíneos, chamada de acidentes vasculares medulares, muito semelhante ao que a gente chama de acidente vascular cerebral. Existem condições de trombose, não tão comum assim, mas existem obstruções de vasos sanguíneos desta região. Metástases em caso de câncer, a pessoa tem câncer numa região distante, próstata, alguma região assim, e a metástase acaba atacando a região da medula, e inclusive a região das meninges são atacadas e acaba tendo uma lesão medular. Existem também alguns produtos químicos que intoxicam essa região, então existe algumas intoxicação. Mas, se a gente for falar, existe uma gama de condições aqui que a gente pode citar, mas as mais comuns eu citei aqui para vocês, tá? Olha só, todas essas daqui que a gente discutiu, fratura de corpo vertebral, espondilólise, sendo com ou não espondilolistese com ou não tendo espondilólise, pode ser isolado ou juntos, lesões congênitas que a gente deu exemplos aí da mielomeningocele, seringomielia, espina bífida, lesões inflamatórias que pode acontecer no processo articular ou no osso, então espondilites, artrites, que mais a gente pode citar aqui, como meningites, sífilis, tem algumas fases da sífilis que atacam essa região, e também neoplasias, tanto benignas quanto malignas, lembrando que indiferente elas podem atacar, porque o volume do tumor pode ser benigno, mas vai incomodar. E é lógico, se for maligno, não só o volume do tumor, mas como também a condição de destruição. Não tenha preocupação com relação à parte de neoplasia, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela nas outras aulas, tá? Olha aqui, o que pode acontecer nessas pessoas? Bom, uma vez lesionado a sua medula, ela vai ter uma paralisia, mas a paralisia, quando a gente usa o termo paralisia na parte interna, no sistema nervoso central, é utilizado esse termo técnico aqui, plegia. Plegia, então, é uma paralisia. Mas que tipo de paralisia? Quando vias tanto motoras quanto sensoriais, as sensitivas, que percorrem toda a minha medula, são interrompidas. Veja, existe paraplegia, que é quando você perde os movimentos mais distais, isso é membros inferiores, inclusive parte do abdômen. Então vai ser o prejuízo de movimentação dos membros inferiores, da região do quadril. Existe a tetraplegia, quando afeta tanto os membros superiores quanto inferiores. Vamos lembrar que muitas vezes as pessoas confundem, algumas pessoas confundem a tetraplegia e paraplegia achando que ela tem que ser completa. Não, muitas vezes o indivíduo tem uma tetraplegia, por exemplo, incompleta. Isso é, ele não tem nenhum movimento de membros inferiores, nenhum movimento de tronco, mas tem alguns poucos movimentos de membro superior. Mas ele não teve prejuízo no membro superior? Então, envolveu os 4 membros mais o tronco. Então, isso significa tetraplegia. Alguns autores usam, às vezes, o termo paraplegia com displegia, perda de movimentos de membro superior. Tá?
Então ele fala assim, mas os membros superiores eles se movimentam parcialmente. Isso acontece na tetraplegia, sim. Então nem sempre é um movimento completo. Isso vai depender muito lá da altura que aconteceu a lesão, tá? Bom, aqui a gente consegue observar bem as alturas das lesões. Vejam essa primeira lesão aqui. Se um indivíduo tem uma lesão, principalmente aqui entre C1 e C4, ele vai ter esta perda, tudo que vocês estão vendo aqui para baixo, né? Vai ter uma perda de movimento e de sensibilidade. Isso é, o indivíduo não se mexe e também não sente. Se ele se queimar, ele não sente que está sendo queimado. Mas, curiosamente, eu vou explicar melhor, ele pode ter reflexo. Eu explico isso já para vocês. Se tiver uma lesão mais entre C5 e T1, que é onde está o plexo braquial, vejam, ele tem um movimentinho aqui dos ombros, alguns movimentinhos aqui, dependendo da altura da lesão, de membro superior, mas continua sendo tetraplégico. Nessa situação aqui, até T6 aproximadamente, ele já tem uma perda de movimento parcial do abdômen para baixo. Isso é porque os músculos abdominais, eles têm parcialmente, né, ele tem ramos de inervação até T10, T11 e alguns até T12. Então o músculo abdominal ainda pode funcionar um pouco nessas condições, mas muitos outros grupos musculares laterais não. E olha esse caso aqui, lesão nesta região, perda de movimento na parte inferior. Gente, lesões mais abaixo que isso vão perder movimentos mais distais, e muitas vezes as pessoas, quando tem paraplegia ou displegia distal, eles conseguem andar usando alguns equipamentos, né? Algumas órteses, como tutores, fixadores, prótese parcial. Tá? Nesse caso aqui, do primeiro item, aqui não tem uma condição de movimentação. No segundo, a condição de movimentação, em alguns casos, é só para fazer exercício. Então o cara vai lá e faz como se fosse uma academia, né? O que se chama de fisioterapia, é um exercício para tetraplégicos. Nesse indivíduo aqui ele já consegue andar, mas também não vai ser funcional, como exercício, o que a gente chama de movimentação caseira, dentro da casa dele, para ele não ficar andando de cadeira de rodas o tempo todo, sair de um ambiente para outro. Existem alguns tutores, alguns fixadores, algumas próteses e órteses que vão ajudar ele. Nesse caso aqui depende, tá? Alguns até conseguem andar com as muletas canadenses, né? Ou as muletas de antebraço, né? A gente chama de canadense por causa do fabricante, né? Que é o Canadian. E aí o pessoal usa a expressão muletas canadenses, que é aquelas muletas que prende na região do antebraço e o indivíduo segura com a mão. As outras muletas mais altas a gente chama de axilopalmar. Tá? Então vocês viram aqui que depende muito da região onde aconteceu a lesão. Curiosamente, essa daqui onde eu estou citando, e esta daqui, esta região aqui, são as regiões, né, que mais acabam afetando essa transição entre cervical e torácica. Cervical tem muito movimento, torácica tem pouco movimento. Então, lesões nessa região. Aqui, a torácica tem pouco movimento, a lombar tem um amplo movimento. Então, lesões podem acontecer aqui. Na parte mais baixa, é muito mais algumas pessoas especificamente com problema de espondilolistese ou de trauma direto, né? Não é tanto de movimentação. Bom, deu para ver que as lesões acontecem de acordo aqui, né, com a altura. O prejuízo da pessoa vai de acordo com a altura da lesão. Bom, nós chamamos de lesão completa quando totalmente a parte motora e totalmente a parte sensorial da pessoa, ou a parte de sentidos, está perdida. Mas algumas pessoas têm a chamada lesão incompleta. Isso é, quando comprimiu a medula do indivíduo, alguns feixes de neurônios estavam ainda íntegros e os movimentos voltaram. Voltaram por quê? Porque na hora da lesão eles são totalmente perdidos. Tá? E existe lesões que são permanentes, né? O processo inflamatório ele estabelece uma condição de desligar a medula e às vezes volta como temporário, ou então o que a gente chama de reversível. O tecido que está lesionado ele pode cicatrizar e regenerar. Bom,
O que cicatriza, o que regenera, o que é completo e incompleto é definido nos 6 meses de tratamento. Por que 6 meses? Porque é o tempo máximo que a gente espera para um processo completo de cicatrização. Então, pode acontecer que alguns movimentos, depois de perdidos numa lesão medular, volte aí para o indivíduo nos primeiros 6 meses. Depois dos 6 meses é difícil. E como que o indivíduo sabe que não vai mais voltar? Através daquele item que eu chamei de reflexo. Quando o indivíduo sofre uma lesão medular, imediatamente para de funcionar toda a parte dali para baixo, tanto a parte sensorial quanto a parte motora. Ele não tem movimento nenhum. E os testes de reflexos dão negativo, isso é, ele não tem reflexo. Quando que eu sei que está voltando toda a cicatrização? Quando eu começo a realizar testes de reflexo e o indivíduo começa a ter reflexo. Quando ele começa a ter reflexo, significa que já cicatrizou. E daí para frente é o que ele vai ficar, o jeito que ele vai ficar. Enquanto não tiver reflexo, a gente fica 6 meses testando até aparecer os reflexos. Enquanto não aparece esse reflexo, significa que pode ter ainda uma cura de alguma parte pode ter sido reversível, ele pode ter alguns movimentos que voltam, tá bom? Entenderam? Bom, aqui, o que a gente faz quando o indivíduo começa a ter problemas de coluna? Existem várias técnicas, muitas delas são cirúrgicas. Por exemplo, se é mielomeningocele, põe ela para dentro, né, que não ela fica escapando para fora. Quando é fratura, depende. Se dá para aguardar a consolidação, aguarda a consolidação, pode-se usar coletes. Mas olha, nesses casos aqui que vocês estão vendo, não tem jeito. Muitas vezes, esta região, por causa da instabilidade, precisa ser corrigida. E a questão é, eu estou corrigindo para corrigir também o problema da lesão medular? Não, nem sempre. Muitas vezes é para que ela não se agrave. Dá para saber isso? Não. Se faz esse recurso de fixação que a gente mexe muito, vocês estão vendo aqui nessa imagem, né, a fratura e depois a colocação dos pinos, da haste e dos parafusos, e inclusive uma vértebrazinha aqui que foi reconstruída, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou mostrar aqui, ó, a cena em vermelho. Ela foi reconstruída, essa vértebra que foi reconstruída porque tinha que substituir essa que foi perdida aqui, tá? Esta reconstrução desta região aqui. Quando o indivíduo está fazendo essa fixação, o objetivo é diminuir o tamanho da instabilidade da coluna para não piorar e também para não causar problemas maiores. Uma vez que, se ficar solto aqui, o indivíduo, depois que ele volta aos movimentos ou vai para uma cadeira de rodas, como que muitas vezes acontece, ele não consiga mais se mexer, sair da cadeira para ir para a cama, porque cada vez que vai mexer, destrói mais a região. Então muitos fixadores são só para impedir que uma coisa pior aconteça, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema que a gente pode discutir em sala e a gente aguarda vocês lá. Até logo.